Olá, pessoas lindas das minhas redes sociais. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quartou por aqui, o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Hoje, dia 22 de maio de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Deus Pai. Confie naquele que prometeu. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Como você avalia sua vida no que tange à realização de seus sonhos? Você tem sonhado, planejado, corrido em busca de seus ideais? Muitas pessoas, mesmo servindo ao Senhor e crendo nele, deixaram de sonhar, sepultando seus talentos e seus dons, por acreditarem que não conseguiriam obter êxito. Vivemos em um tempo em que é preciso um despertar para muitas coisas, porque os céus já estão abertos. Jesus já conquistou na cruz o direito de vivermos as promessas que pelo Pai foram determinadas para cada um de nós. Numa negociação, haverá no mínimo 2 envolvidos, de modo que cada um firma diante do outro o compromisso de honrar a negociação. Por exemplo, num casamento, por meio do qual o casal firma um com o outro o compromisso de honrar a aliança que por eles foi estabelecida. O que eu quero dizer com isso é que se eu não fizer a sua parte, o outro. Desculpa, gente. Se um não fizer a sua parte, o outro acaba não conseguindo cumprir a dele. De igual forma, em relação ao Senhor, tudo o que precisava ser conquistado por Jesus foi obtido na cruz. Portanto, creia no cuidado e na provisão. Faça a sua parte como filho. Viva o seu relacionamento de forma íntima e verdadeira com o Senhor. Saia do comum e caminhe em direção ao extraordinário de Deus, para colher os frutos das promessas do Senhor, que já estão disponíveis para você acessar. Mais do que confiar nas promessas, confie naquele que prometeu. Seja o que for, isso não vai tirá-lo do propósito. Hoje a palavra-chave é estabelecer, e ele sugere aqui que a gente leia 1 Coríntios, capítulo 10. Vou ler aqui com vocês, então, 1 Coríntios, capítulo 10. Aprender da história. Irmãos, não quero que vocês ignorem uma coisa. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar, todos receberam um batismo que os ligava a Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus e caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não se tornem idólatras, como alguns deles, conforme está na Escritura. O povo sentou-se para comer e beber, depois se levantaram para se divertir. Nem nos entregamos à imoralidade, como alguns deles se entregaram, de modo que um só dia
morreram 23.000. Não tentemos ao Senhor como alguns deles tentaram e morreram vitimados pelas serpentes. Não murmurem como alguns deles murmuraram e pereceram em mãos do anjo exterminador. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas para nossa instrução. A nós que vivemos no fim dos tempos, portanto, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas, junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Não pactuar com a idolatria. Por isso, amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como a pessoas sensatas. Julguem mesmo o que estão dizendo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? E como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos desse único pão. Considerem o povo de Israel, quando comem as vítimas sacrificadas. Não estão eles em comunhão com o altar? E o que eu quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja uma coisa, ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa. Não. O que eu digo é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos nós mais fortes do que ele? Liberdade e discernimento cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas o do próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivos de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Se algum pagão convidar e vocês aceitarem convite, comam de tudo o que lhes for oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas, se alguém diz a vocês, isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam por causa daquele que os avisou e por motivo de consciência. Falo da consciência dele, não de vocês. Porque a minha liberdade deveria ser julgada por outra consciência? Se eu não como alimento dando graças, por que seria eu censurado por alguma coisa, pela qual dou graças? Portanto, quer vocês comam ou bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem ocasião de escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Façam como eu, que me esforço para agradar a todos e em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o interesse do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Bom,
Aqui tá bem clara a palavra de hoje, muito, muito clara. Confia. Confia em Deus, confia naquele que te deu o propósito. Eu tenho certeza que você deve estar passando por provações. Isso é muito claro. Quando a gente começa a se expor, quando a gente começa a fazer um movimento, quando a gente começa a fazer a ação todos os dias, seja ela qual for, vem pessoas para colocar tudo em prova. Vem pessoas para tentar nos tirar do sério, vem pessoas para nos ofender, vem pessoas para um número imenso de coisas. Mas cabe a você dar poder a elas ou não. Cabe a você confiar em Deus ou não. A própria palavra diz que a gente só vai ter o fardo que a gente consegue carregar. Então, às vezes, se você está passando por alguma situação interessante, se tem alguém te tirando do sério, como seria você fazer diferente para que essa pessoa não te tire mais do sério? Bom, extrapolou um pouco o tempo aqui. Era essa mensagem que eu gostaria de deixar. O objetivo do vídeo são vídeos curtos, o capítulo era longo aqui. Ó, um super beijo, uma excelente quarta-feira para você e até amanhã.